Oi, Érica. Olha só, vamos entender o que é filosofia, desde o início, tá? Bom, primeiro, filosofia é um movimento de pensamento que começa na Grécia Antiga, tá? Não é oriental, não é chinesa, indiana ou dos países árabes, tá? Por quê? Porque porque não se tem comprovação, ponto, tá? Não é. As características que ela tem específicas começam na Grécia. Existia coisas importantes e pensamentos muito importantes, ou desenvolvimento de outras coisas nos outros lugares? Sim, tinha. Mas a filosofia é um movimento que começa na Grécia Antiga. Tá? Ponto. Eu estou falando da Grécia Antiga. Isso significa que a filosofia ela começa lá e chega hoje. Então nós vamos dividir ela através do tempo. Tá? Olha só. Nós podemos pensar que a filosofia ela é antiga, medieval, moderna e contemporânea. Mas para ficar mais divididinho, nós vamos dividir em antiga, patrística, medieval, da Renascença, moderna, do Iluminismo e contemporânea. Tá? Por quê? Porque cada pensador pensou, desenvolveu seu pensamento em um tempo específico, num lugar específico. Então, quando a gente sabe a época do pensador, a gente sabe o que ele andava pensando, tá bem? Essa filosofia, que começou na Grécia Antiga, ela só pôde começar porque tinha três coisas que ajudaram ela, tá? Uma, o desenvolvimento de poesia e de mitos. Uma forma de responder questões da humanidade era através de mitos. Podiam resolver questões sobre a origem do universo, sobre o comportamento humano, sobre o que deve se consumir ou não. Tá? Muito ligado também ao senso comum, porque não tinha uma explicação. Tá bem? Posso depois dar uma pausa só para falar de mitos, que é bem interessante. Outra forma era a religião. O desenvolvimento das religiões, da religião grega, né, com a história dos deuses, o pensar sobre qual era a origem do universo através dos deuses, também a origem dos deuses, motivou essa forma de pensamento sobre o que é a origem das coisas, o sentido das coisas. Tá? E outra coisa que ajudou o surgimento da filosofia na Grécia Antiga foi a organização social. Condições sociopolíticas. Tá? Eles achavam que as atitudes deles pertenciam ao desenvolvimento da cidade, então isso favoreceu o surgimento de questões sobre o que devemos fazer, qual é a melhor ação para a organização política. Uh, Surgiram na Grécia Antiga pessoas que não precisavam dedicar todo o seu tempo ao trabalho, então eles tinham mais tempo para pensar, para escrever, para debater. Isso ajudou a fazer surgir a filosofia. Então a filosofia é um movimento grego que nasce na Grécia Antiga porque foi ajudada, porque os gregos já tentavam responder questões através do conhecimento místico e religioso. Só que essas questões, eles não estavam satisfeitos com essas respostas. Eles queriam algo mais. Aí começou a surgir a filosofia. Tales, que é considerado o primeiro filósofo, ele quer responder qual é a origem do universo, a origem de todas as coisas, da natureza. Ele não quer responder isso com ideia dos deuses ou de algum mito que já estava pronto, ou com uma poesia. Ele quer saber como as coisas surgiram, qual é o elemento originário, qual é a característica dessas coisas. E ele vai pesquisar. Ele pesquisa muito, até uma curiosidade é que ele sobe numa montanha e vê nessa montanha um fóssil de peixe, de um peixe, e aí ele, poxa, o mar está lá embaixo, eu estou aqui em cima, aqui tem um peixe, é um fóssil, então há muito tempo atrás essa área devia ser banhada. Ele começou a associar o surgimento das coisas com a umidade, com o elemento água. Por isso ele é considerado o primeiro filósofo, porque ele não estava fazendo poesia ou algum mito ou alguma história ligada aos deuses, tá? Ele estava tentando descobrir simplesmente através da razão.
Isso mostrou que a filosofia tinha 3 pontos em sua característica. Um é o conteúdo, porque o conteúdo dela quer explicar a totalidade das coisas, toda a realidade, sem exclusão de partes ou momento. Por isso que Tales pergunta, qual é o princípio de todas as coisas? Ele não quer saber qual é a origem de uma coisa específica, de uma pedra, da caneta, desse material. O plástico. O plástico é derivado do quê? Do petróleo. Não, ele quer saber quais coisas, o que aconteceu, ou qual é a característica que vai dar origem a tudo, que vai desencadear tudo. Tá? Então, o conteúdo que era a totalidade. O método, qual é o método? O método é a explicação puramente racional da totalidade que ela quer descobrir. O método tem que partir da razão. Sempre haverá uma pergunta, uma nova pergunta para uma resposta, que a razão vai ter que responder. Não basta a filosofia constatar, determinar dados ou, de fato, unir experiências. Ela deve ir além do fato e além das experiências para encontrar a causa ou as causas apenas com a razão. Tá? E outra coisa é o objetivo, que é o objetivo, a verdade. Ponto final. Saber por que é e ponto. O objetivo é ganhar dinheiro com conhecimento, o objetivo é salvar a humanidade, o objetivo é qualquer outra coisa. Não, é saber. O fim da filosofia está no puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. É só o desejo de saber. Quando o Tales faz essas perguntas, quando ele faz a pergunta sobre o princípio de todas as coisas, a arqué, o princípio, ele tem essas características. E aí que se entende que a filosofia começou. Tá? Então, outras formas de resposta sobre questões que a gente possa ter que não tem esses princípios básicos, que são bem simples, depois vai ficar mais complexo com o passar do tempo, mas isso inicial é bem simples. Isso é filosofia, tá? Por isso que religião não é filosofia, os mitos não são filosofia e ciência também não é filosofia. Essa filosofia antiga, antes da gente entrar nos filósofos, nós temos que entender que a gente divide ela em períodos também, tá? Como eu já te disse uma vez, a gente pode lembrar desses períodos com a palavra cão, Eu sempre lembro de um cachorro, um cão, e o nome do cachorro é tá? ER, er. Por quê? O C me lembra o período cosmológico, olha só. Esses são os primeiros, quando falam dos pré-socráticos, está nesse período aqui. Período naturalista, caracterizado pelo problema da physis, da natureza, né? Do cosmo, o que e que, entre os séculos VI e V a.C., viu sucederem-se os jônios, os pitagóricos, os eleatas, os pluralistas, os físicos e ecléticos. Depois eu te explico. Bom, o importante é isso. Os primeiros pensadores, aqueles os pré-socráticos, que todo mundo fala, eles na verdade estavam se questionando sobre qual é a origem ou as características das coisas do universo. As características da natureza. Então são filósofos da natureza, physis, tá? Então lembra, cosmo. Eles queriam entender o cosmo. Depois A, antropológico. Esse é o período antropológico ou humanista, tá? Quem estava nesse período antropológico e humanista? Não é mais os pré-socráticos. Os pré-socráticos estavam no cosmos. O antropológico ou humanista é Sócrates e os sofistas. Coincide com a última fase da filosofia naturalista e com sua dissolução. Então, pega o finzinho ali dos que queriam saber sobre a natureza e já começa um novo, tendo como protagonistas os sofistas e Sócrates, que pela primeira vez procura determinar a essência do homem. Né? Quem é o homem? Quem é esse ser humano? Então, saiu das características da natureza para a característica do homem, do ser humano. Quem são as pessoas? O que as pessoas fazem? O que elas pensam? Tá? Então, cão, ontológico, Platão e Aristóteles. A gente fala também período das grandes sínteses. O ontológico
Ele se caracteriza-se, sobretudo, pela descoberta do suprassensível, depois a gente vai estudar isso, e pela explicação e formulação orgânica de vários problemas da filosofia. Vai pegar pontos mais específicos e vai tentar encontrar a verdade sobre esses pontos, o real significado de cada coisa, o que é o ser, o que é ser. Saiu das características do homem, o que ele faz, mas o que significa ser, o que é a realidade, o que pensamos, tá? Depois, isso vai dar uma aula específica sobre isso. Se tu assistiu o filme do Alexandre o Grande, vai ver que no início aparece um velhinho que é professor dele, esse velhinho é Aristóteles. Depois desse período de Platão e Aristóteles, vem o período das questões ética, ou helenístico. Por que helenístico? Porque Alexandre, da Macedônia, conquista a Grécia. Então os gregos param de perder tempo se perguntando sobre o ser, o, como vamos organizar a política da nossa cidade. Porque como eles foram conquistados, eles foram dominados, eles não tinham por que eles perguntar sobre política, por exemplo. Então eles começam a perguntar, já que eles estão sendo dominados, quais são as coisas que devemos fazer para ser felizes. Então esse é o período que a gente chama de período ético da filosofia antiga, tá? Nesse período existem escolas de pensamento, que depois a gente pode estudar cada uma delas. Os cínicos, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo. Cada uma tem uma característica específica. E depois o último período da filosofia antiga é o religioso, que eu particularmente não vejo tanta importância, mas uma curiosidade rápida, antes que acabe o meu tempo de gravação. Que nesse período floresceu mais o platonismo. E como depois isso vai imbricar em questões do desenvolvimento do cristianismo, Platão vai falar de um mundo físico que a gente tem aqui com coisas e um mundo das ideias. Para os cristãos, se a gente for ver hoje, quando a gente morre, a gente vai para uma espécie de mundo das ideias, para o céu. Então, esse é um período de transição que algumas ideias da filosofia antiga, como as ideias dos neoplatônicos, vão ajudar a fundamentar o período patrístico e medieval, que é o cristianismo, fundamentar o cristianismo. Porque o cristianismo não tinha onde se agarrar, vai acabar se agarrando na filosofia antiga. Bom, então vê, a filosofia ela tem períodos. E a gente, quando vai estudar algum filósofo da antiga, como Platão e Aristóteles, por exemplo, a gente tem que saber o que está rolando nesse período antigo para entender, tá? Espero ter ajudado. Faz algumas perguntas aí que depois eu te respondo.